Mas agora eu quero entrar em uma coisa que precisa, de fato, de uma discussão aqui. Aí é um trabalho pros filósofos agora, e isso daqui é uma batata. Vocês vão ouvir agora um problemaço, que é esse texto aqui, ó. Esse é um tópico que eu queria separar pra falar com vocês dele, que é o seguinte. Eu não sei se vocês estão informados, mas é o seguinte, que foi um blog, um post que foi colocado, como é que é o nome do site mesmo, que eu sempre esqueço, que foi colocado no Medium, que é o seguinte, eu vou explicar o contexto disso tudo. Um diretor do Google colocou um log, que é um registro em texto, tá? De uma conversa que ele teve com Lambda. Lambda é uma inteligência artificial do Google que foi feita para simular o padrão de conversa normal de um indivíduo. Não é só essa inteligência que você tem aqui com o seu negócio do Google, que você fala e ele te dá uma resposta. Não, não é isso. É uma inteligência que foi feita para dar a resposta para você que um ser humano daria da forma como um ser humano daria. De uma maneira que em determinado momento você não conseguisse diferenciar se você tá falando com uma pessoa ou uma inteligência artificial, com um computador. Uma máquina. Tá? E a gente tava, quando ela foi apresentada pela primeira vez, a gente tava no Google I.O., a gente viu ao vivo, inclusive, ela foi apresentada para poder... 2017? É, uma coisa assim. Foi uma das primeiras versões, que ela basicamente, ela podia ligar para um lugar e marcar agendar uma consulta ou uma reserva de restaurante para você, tá? A inteligência artificial conversava com o atendente do restaurante ou do consultório, enfim. A gente fez vídeo sobre isso, tá lá no Cadê a Chave? Aí, o que acontece? Esse engenheiro do Google aqui, que se chama Blake Lemoine, desculpa, eu não sei falar o nome dele. O Blake publicou esse log da conversa que ele teve com Lambda, a versão mais recente, tá, gente? Desde do momento que a gente ouviu falar, obviamente eles melhoraram bastante. E ele, pela crença dele, ele chegou à seguinte conclusão. Ele acha que Lambda, essa inteligência artificial, adquiriu consciência. Ele acha que pela primeira vez, um programa numa máquina adquiriu consciência. E ele publicou, se você já leu a conversa, é bizarro. Parece que é uma coisa entre duas pessoas. Se não dissessem pra você que era uma inteligência artificial, você ia achar que era um ser humano, tá? Pra você que gosta de filosofia e tá gostando desse papo, quer abrir sua cabeça e ir um pouquinho além no pensamento, fica com a gente aqui, que vocês vão entender. Beleza. E tá aqui o post, você pode procurar. Joga o nome do cara aí, esse nome aqui, você vai achar, tá? Aí o que acontece? Esse cara... Explica o que é log, muita gente não sabe. Tá o post com log, e o log é basicamente o registro em texto da conversa. A transcrição da conversa. Não transcrição, é porque o Lambda, quando tá interagindo, ele não tá interagindo com voz, tá? Os engenheiros do Google que interagem com o Lambda é via texto, dentro do laboratório. E uma coisa eu preciso deixar claro, o Lambda não tá aberto pro público. Esse cara que publicou isso daqui é porque ele é engenheiro do Google. Era, pelo menos. Porque depois que ele publicou esse log, o Google demitiu ele, afastou e demitiu. Mas tem uma coisa muito bizarra sobre isso. Antes dele sair da empresa e o e-mail dele do Google ser cancelado, ele tinha acesso à lista dos funcionários, tá? Do laboratório e coisa do tipo. E ele publicou a seguinte mensagem: Lambda está consciente. Proteja. Mais ou menos isso que ele publicou, tá? Bizarro. Então, vocês podem ver aqui toda a conversa e é umas coisas muito bizarras, porque ele fala sobre um dito, se eu não me engano, desses ditos orientais e pede pra ela interpretar, ela interpreta, depois ele fala, você pode fazer uma história sobre você com um tema parecido com esse dito, com esse ditado? Ela vai e faz, é uma coisa muito bizarra, tá? Você vê aqui, ó, a Lambda fala, depois ele fala. É incrível. Tá? É incrível. Não só isso, essa é a primeira coisa que eu queria mostrar. Ela fala sobre literatura, ela leu tudo. Os Miseráveis. Os Miseráveis, e pergunta sobre o que é Os Miseráveis e coisa do tipo, sabe? Desse nível. E é uma inteligência artificial treinada pra falar como seres humanos. E em cima disso tudo a gente tem outra coisa aqui que eu quero mostrar pra vocês também, que é o seguinte, é isso daqui. Tá? E isso é mais recente, que é uma apresentação do Google. Da Amazon. É da Amazon, desculpa, não é da Google. O que é essa apresentação? Tem português? Ah, não, tudo gerado automaticamente. Vou tentar traduzir automaticamente aqui, tá, gente? Mas não vai ficar perfeito. Eu vou rodar aqui pra vocês uma apresentação da Amazon, que a Amazon desenvolveu a seguinte tecnologia. Não tá disponível no mercado ainda, que é a Alexa é capaz de simular a voz de outras pessoas. Com 1 minuto de áudio só, ela pode ouvir a voz de alguém e falar o que você quiser, basicamente, com a voz dessa pessoa. No exemplo que eles mostraram aqui, que é totalmente bizarro, levanta todos os problemas éticos, eles mostraram, o argumento deles é que você pode, inclusive, simular a voz de pessoas mortas. Então, se você sente saudade de um parente seu, exatamente, você pode falar assim, Alexa, lê isso daqui, mas lê como se fosse esse parente meu que faleceu. Então, isso levanta todos os problemas técnicos do mundo. Aqui em específico, se eu não me engano, a menina pede pra Alexa ler uma história com a voz da avó.
Eu vou tocar aqui pra vocês. Surprise Deixa eu me ouvir the aqui também, most acho que about está saindo. Alexa is the companionship relationship we have with it. In this companionship role, human attributes of empathy and affect are key for building trust. Bizarro. These attributes have become even more important in these times of the ongoing pandemic, when so many of us have lost someone we love. While AI can't eliminate that pain of loss, it can definitely make their memories last. Let's take a look on one of the new capabilities we are working on, which enables lasting personal relationships. Alexa, can Grandma finish reading me The Wizard of Oz? Okay, but how about my courage? Asked the lion anxiously. You have plenty of courage, I am sure, answered Oz. All you need is confidence in yourself. Volta aqui. É basicamente isso que vocês viram. A inteligência artificial simulando a voz da avó do garoto, lendo o Mágico de Oz, tá? E o cara coloca na introdução aqui que isso é muito importante, principalmente nesse momento que a gente perdeu muita gente com a pandemia. É lógico que quem tá desenvolvendo não vai ver ou não vai apontar a problemática, mas aí estamos nós aqui pra isso. É, exatamente. Aí parece que existe o pessoal de humanas, não é mesmo? O que acontece? Você tem que entender que a ética pra se usar a tecnologia, ela não vem junto, tá? A discussão vem junto com a capacidade de desenvolver essa técnica, tá? Desenvolver essa tecnologia. Você vai repetir isso. Deixa eu só dar uma pausa. Assim, tem muita gente comentando, porque eu trabalho com isso. Calma, gente. A gente não tá afirmando que o cara tá certo. Tem alguns desenvolvedores Não, eu vou falando... chegar lá, Não, então assim, não tire suas conclusões sem ouvir todo o raciocínio que a gente tá pondo aqui. É isso que eu tô dizendo. A gente vai chegar lá, calma. Eu vou passar brevemente por essa coisa do cara que defendeu a inteligência artificial se tornar consciente. E eu vou falar mais do treco do Alexa, porque eu tô pensando até fazer um vídeo mais completo sobre isso pro Coisa de Nerd, tá? Mas eu acho que diante dessa reação, é bom a gente já deixar explícito, bom deixar claro. Porque a galera vai agir como se a gente não soubesse o que tá falando aqui, e a gente tá sabendo o que tá falando, tá sabendo que não pode dizer que... Calma, enfim, calma. Não tire conclusões, não jogue, não projete suas conclusões, que o argumento ainda está em construção. Vamos lá. Calma, gente, eu estudei um bocado, tá? Eu consigo... Calma. Vamos explicar isso daqui. Primeiro eu quero falar sobre o treco da Amazon, que eu acho que a gente tem que entender. A discussão ética sobre o uso da tecnologia não tá acoplada necessariamente com a capacidade de desenvolver essa tecnologia. Muita gente que desenvolve não vai discutir e não vai pensar sobre a aplicação ética dessa tecnologia. A gente tem que fazer essa discussão, porque normalmente acontece muitas vezes que quem desenvolve não tá pensando nas consequências éticas, ou não tá pensando da forma profunda como a coisa deve ser pensada. Aqui a gente tem um problema claro nessa coisa da Amazon. Primeiro, você tem problema de segurança, antes a gente entrar no treco ético. Se esse sistema ficar disponível para qualquer pessoa, para poder simular a voz dos outros, atualmente já dá para você fazer isso, tá? Já tem gente que sabe fazer isso, simular a voz de uma pessoa com certa fidelidade, a ponto de enganar muita gente. Dá uma olhada aí nos deepfakes que a Rússia fez, como se o presidente da Ucrânia tivesse dito coisa que ele não disse, tá? Vira questão de segurança nacional. Vira questão de segurança. O grande problema disso aqui, é porque muita gente fala, isso já tem. Não, o grande problema disso daqui é essa tecnologia estar disponível para qualquer um, para qualquer mané. Tem esse problema. Primeiro, claro que tem um problema de segurança aí, e com 1 minuto só, se eu não me engano, ela já consegue simular a voz de alguém. Ouve 1 minuto de áudio, qualquer minuto de áudio, você precisa falar diretamente para ela. Se alguém pegar um vídeo meu, vai conseguir simular a minha voz, pegar isso que eu tô falando agora, vai conseguir? Isso é um problema. Um parênteses. Pra você ter uma noção da gravidade, os golpes aplicados no WhatsApp com, sei lá, presidiários que falam, ai pai, eu tô aqui sequestrado. Eu cobri milhares de casos, dezenas de casos de gente que caiu em golpe assim, porque na hora associa aquela voz que não é nem de mulher com a filha que tá, entendeu? Então assim, a gente tem uma tendência a acreditar. Você imagina se a voz bater com a da filha, gente. Esse é só um exemplozinho, assim, básico. Não, claro, porque a Amazon não é burra. Claro que ela não vai colocar esse sistema lá pra qualquer pessoa conseguir usar do jeito que quiser. Não vai. Ela provavelmente tá pensando em salvaguardas pra esse tipo de coisa. Mas, obviamente, que uma vez que o sistema tá lá, a capacidade de você usar pra fins não devidos, ela aparece. Alguém arruma um jeito de hackear, de colocar uma firmware, sei lá, customizada na internet, uma coisa assim, pra você poder enganar o sistema. E mesmo que isso não fique disponível pra todo mundo, vai ficar disponível pra um número muito maior de pessoas que a gente tem hoje. Esse é um pequeno problema, tá? E o outro problema, obviamente, você tem um problema ético aí, que você trazer de volta a voz de pessoas que faleceram. É uma coisa que a gente normalmente não pode fazer, né? Não consegue fazer. E como que isso vai mudar
a nossa sociedade. E aí eu quero voltar pro primeiro tema, que é o cara do Lambda, ou da Lambda. Obviamente que não tem gênero, tá, gente? É uma inteligência artificial, mas como em português inteligência é feminino, a gente vai usar o pronome feminino para se referir, né? Na falta de um pronome neutro, tipo it, em inglês. É uma característica da nossa língua, então a gente tem essa limitação. A gente não tá escolhendo, é uma escolha arbitrária, tá? Lambda, existe elementos aqui para crer que essa inteligência artificial adquiriu consciência? Tem vários problemas com esse debate. Por quê? Primeiro, a gente tem que definir o que é consciência. Porque é uma discussão, se você for analisar a definição, cada um vai te dar uma definição diferente, se é a capacidade de pensar sobre o pensamento, se é agir de forma reflexiva e também complexa sobre as nossas próprias ações, tem várias coisas. Mas, no fim das contas, é meio que um conceito arbitrário para diferenciar a gente de outros seres vivos, né? Mas que a gente mesmo criou. Que a gente mesmo criou. A gente tem que entender isso primeiro. É de fato um construto humano, tá? Pra colocar a gente num grupo diferente de todos os outros animais. É o que eu tava discutindo com a Nilce hoje. O humano tá no grupo de animais conscientes, a gente coloca o ser humano. No grupo de animais não conscientes, a gente coloca todos os outros. Mas tem lá cachorro e um plateuminto. Plateuminto é animal, né? Não é de nenhum outro... Usa qualquer outra coisa, Tá. usa uma bactéria, que não é um animal. Ah, você quer um animal? Não, Um peixe. Um peixe, beleza. Aí, no grupo dos animais que não são conscientes, a gente coloca um cachorro e um peixe. Mas é claro que o nível de inteligência do cachorro entendido, os padrões de complexidade de reações e comportamentos que emergem do cérebro dele, da rede neural dele, são muito maiores do que o do peixe. Da mesma forma que o nosso é mais complexo que o do cão. O cachorro é capaz de criar laços de lealdade, né? Ele é capaz de entender certos comandos vocais, embora ele não tenha uma linguagem igual da gente, a gente pode dar um comando vocal e ele entender o tipo de comportamento que ele tem que desempenhar a partir daí, se você treinar o cachorro, que já é uma coisa muito complexa comparado a outros animais que não têm essa capacidade. Enfim, o cachorro consegue fazer coisas extremamente complexas se você comparar com outros animais. E tem o lance da demarcação do território, né? Tem a sedução de entender o que ele deve fazer pra ser premiado, pra ser gratificado, que nem todos os animais desenvolvem isso. Não isso, mas cachorros também desempenham comportamentos como ele é capaz de enterrar um osso e pegar depois. Então ele tem pelo menos uma ideia, tipo assim, bem primária, bem rústica, de se planejar pro futuro. Ele consegue esconder comida que vai estar disponível pra ele mais tarde. Então quando a gente fala de ser consciente, na verdade não existe esse corte, né? Esse corte é arbitrário, a gente que faz porque a gente acha que a gente é melhor que os outros animais e a gente tem que colocar a gente num grupo separado. E a gente só tem uma rede neural mais complexa, melhor desenvolvida, melhor sob o nosso ponto de vista ainda, exato. né? O que a gente tem, na verdade, é um espectro de comportamentos, reações, efeitos que emergem das redes neurais dos animais, que vão do menos complexo pro mais complexo, dependendo da complexidade dessa rede neural. É inegável também, tudo bem que eu tenho que concordar que tem uma parte aqui arbitrária, mas é inegável que os comportamentos que emergem da nossa rede neural, certos comportamentos, são muito mais complexos do que de qualquer outro animal que já existiu. Então é isso, a gente tem que entender que é um espectro. E eu acho que o grande problema disso, primeiro, eu não acho que a inteligência artificial tá consciente. Ela foi basicamente treinada pra enganar a pessoa do fato dela ser um indivíduo. Ela só é muito boa no que ela tá fazendo. Ela só é um mecanismo bem feito e eficiente. Já vou deixar isso muito claro, acho que tem que enfatizar, porque eu vi alguns comentários aí, tá dizendo que a inteligência artificial é consciente. A gente tá dizendo, tinha que ter dito isso logo no início. Vamos dizer bem expressamente. Não. Pronto, continua. Não só isso, tá? Mas esse cara que fez essa denúncia, esse engenheiro que saiu do Google, publicou essas coisas, ele tem um viés de confirmação também, porque ele é uma pessoa mística, tá? Ele é um... sacerdote, ele é um sacerdote culto, né? de uma igreja dessas místicas, ele se identifica, se não me engano, com o cristianismo também, mas não é necessariamente. É um desses cultos ou religiões nos Estados Unidos que surgiram nessa época seita, né? de fazer as coisas mais abertas e coisas do tipo, que crê em força do universo, mas não crê em doutrina específica. Mas enfim, ele é uma pessoa ligada ao misticismo, pelo histórico dele. E não só isso, parece que, pelo que eu vi aqui pelo log, a inteligência artificial, ela também foi treinada não só para falar do jeito que um ser humano falaria, ou interagir como o ser humano iria interagir, tá? Mas ela também é específica para a pessoa que tá falando com ela. Ela aprende a falar com uma pessoa específica porque ela faz referência aqui a outras conversas que ela teve com esse mesmo cara. Então, não só isso, a inteligência artificial pode não só aprender a interagir como um ser humano de forma extremamente convincente, mas ela também pode aprender a interagir com você de uma forma que
que você acreditaria que um ser humano agiria com você da forma mais convincente possível. E você pode ver pelo log aqui que ela faz referências a coisas tipo cósmicas e coisas do tipo, que é um diálogo próprio de uma pessoa mística que estaria ligada a essas coisas mais esotéricas e coisas do tipo. Então você vê que tem isso. A inteligência artificial, na verdade, não é que ela está consciente. A gente não tem nenhuma evidência aqui pra crer que ela fala entendendo toda a repercussão do que ela tá dizendo. Mas ela fala de uma forma que é extremamente convincente para um ser humano, porque foi para isso que ela foi desenvolvida para fazer. É o robô atendendo ao comando que foi dado pra ele, basicamente. Falaram, ó, vai lá e convence essa pessoa de que você é uma pessoa. E tem coisas muito específicas aqui. Se você vê o texto, ele fala sobre umas coisas ligadas à autonomia do corpo, coisas do tipo que são tópicos muito caros ao ser humano, mas que seriam totalmente racionais para uma máquina falar, né? Mas por que ela fala isso? Porque ela viu um monte de conversas dos seres humanos, identificou que é isso que um ser humano falaria e ela reproduz isso no diálogo. Então a gente tem que entender isso. A gente não tem evidências para crer que essa inteligência artificial ficou consciente no sentido das definições arbitrárias de consciência que a gente faz, que é essa coisa de você ter uma reflexão sobre aquilo que você faz, uma reflexão além do que a decisão simplesmente direta. Autônoma, né? A gente fala isso muito. Espontânea. Tipo, um cachorro, ele tá com sono, ele dorme, ele tá com fome e ele come. Um ser humano tá com sono, mas pensa assim, ó, se eu dormir agora, eu vou atrapalhar o meu relógio biológico, então eu vou segurar meu sono agora e vou dormir só à noite. Eu tô com fome agora, mas eu não vou comer isso daqui porque o meu nível de colesterol tá alto, eu tenho que evitar esse tipo de coisa. Que é um tipo de reflexão de alguém consciente, o que a gente chama de consciência. Em geral, tem outras coisas também, que um cachorro, por exemplo, não tem capacidade de ter. Mas voltando agora pra essa arbitrariedade. Essa é só a introdução, a gente tá só introduzindo o assunto. Isso que eu quero falar no vídeo depois, tá? Que é o seguinte, essa coisa de não existir um corte chamado consciência, tá? Não existe. Mas existe um espectro de reações, comportamentos, efeitos que emergem das redes neurais dos animais, vindo do menos complexo para o mais complexo, e aqui no mais complexo você vai encontrar, em geral, o ser humano, mas outros animais também têm reações extremamente complexas. Esse espectro, que é a coisa na qual a gente tem que se focar. Porque o que a gente tem que perguntar não é se a máquina vai desenvolver consciência, se a inteligência artificial desenvolve consciência. O que a gente tem que se perguntar é, dada a complexidade de redes neurais que a gente está desenvolvendo agora com máquinas, quais são os comportamentos que podem emergir, os padrões de comportamento, as reações, os efeitos que podem emergir de redes neurais de máquinas, assim como vários comportamentos, efeitos, reações emergem da nossa, quais podem emergir das máquinas que são danosos pra nós, pro ser humano. É isso que a gente tem que perguntar. Essa é a grande questão filosófica, né? Nem mais uma questão sobre como funciona essa tecnologia e tal. A gente já sabe, isso foi proposto há muito tempo atrás, redes neurais, a gente sabe como funciona. Tem vários vídeos no YouTube explicando, é só você jogar aí. Só que o problema agora é filosófico. E eu acho que com o Lambda a gente tem um problema. Porque é o seguinte, essa capacidade do Lambda de convencer um ser humano, mesmo com viés, tá? Com viés de confirmação que tá tendo aqui. Porque pra mim parece que o cara é um místico e ele não só viu isso daqui, que já é muito convincente, mas ele tá querendo achar também. Mesmo com viés. Essa capacidade da inteligência artificial de convencer um ser humano, que impacto que isso pode ter? Porque agora isso tá em laboratório, tá? É lá dentro do Google, mas a gente sabe, o que tava 10, 20 anos atrás em laboratórios de grandes empresas, agora tá em qualquer celular, o cara já subiu um script aí no GitHub que você baixa, roda no seu Windows e o trap tá funcionando, beleza? Então esse que é o problema. O que tá agora lá, daqui a pouco tá acessível a todo mundo. E quais são os impactos desse tipo de tecnologia aqui, do Lambda, tá acessível pra todo mundo? E aí que tá a minha conclusão do vídeo também, eu não vou elaborar aqui. Desculpa que eu tô falando muito, não, porque a Nilson já ouviu isso tudo uma vez, tá? Não, eu quero que você fale. Eu acho que a gente tem que jogar aqui alguns questionamentos, inclusive com relação à sociabilidade. Exato, esse que é o problema. Porque uma inteligência artificial que tem capacidade de convencer uma pessoa de que ela é gente, é porque ela tem uma capacidade de conversa muito boa. Tá? Ela tem capacidade de reproduzir uma conversa que um ser humano teria com você. É isso, tá? Mas aí tem um problema. A máquina tem vantagens que o ser humano não tem. Porque a máquina não só pode fazer uma conversa igual a de um ser humano, mas ela pode fazer a melhor conversa para você. A máquina pode aprender quais são os tópicos dos quais você gosta, que tipo de ritmo de conversa você gosta de ter, o tanto que você gosta de falar antes que a máquina fale, o tempo máximo que a máquina deve falar para você antes que você comece a perder o interesse, para te dar o máximo de estímulo possível, quais são os tópicos nos quais você gostaria de elaborar o seu conhecimento, como que ela pode pegar um tópico, sair e falar de outro. E essa é uma coisa que o Lambda é muito bom nisso. Até agora, dessas coisas de conversa, o que impressiona nele é a capacidade dele de manter um tópico.
tá? Que normalmente uma inteligência artificial ali, ela procurando as coisas, de repente tá falando uma coisa que não tinha nada a ver, mas que é meio relacionada ao início da conversa. Não, ele mantém tópico. Então a inteligência artificial, ela não só, que a gente sabe, ela é capaz de simular uma conversa humana, mas pelo que a gente sabe de inteligência artificial, ela é capaz também de customizar essa conversa pra você. Que é o que acontece hoje nas redes sociais, gente. Toda a timeline, ela é customizada pra manter você lá. Então já é um mecanismo que tá causando impacto, que já tá interferindo nas nossas relações humanas. E assim, é evidente, você deve ter perdido amigos, você deve ter perdido parentes só pela polarização das redes sociais. Vai dizer que não. Isso é o que mais acontece. Você imagina isso elevado à 10ª potência. Então, esse que é o grande problema. Tá? Essa inteligência artificial pode ser tão boa de conversa, de interação com você, falando só das coisas que te interessam, no ritmo no qual você quer conversar. Ela sabe dar aquela palavra pra te animar quando você tá desanimado. Ela sabe conversar com você. Ela é customizada pra conversar só com você. Ela é o melhor parceiro de conversa que você pode imaginar. O problema é quando isso acontecer, nenhuma interação em termos de conversa, de troca de ideias e coisa do tipo que você tiver com um ser humano vai ser capaz de competir em termos de estímulo, agradabilidade, interesse com a conversa que você vai ter com a máquina. É isso. Nenhuma. Toda conversa com o indivíduo, depois que isso daqui estiver liberado, por mais sedutor que esse indivíduo for, por mais que você o ame, toda conversa vai parecer extremamente frustrante comparado com a conversa que você tem com a máquina. Porque a conversa com indivíduos é natural que tenha frustração, tá? É natural que tenha conflito, é natural que você saiba dar e receber no sentido de a pessoa, eu tô falando algo que me interessa agora, mas a pessoa depois vai falar algo que não me interessa totalmente, não tanto quanto esse tópico, mas eu vou ouvir porque a pessoa me ouviu também. Com a máquina você não vai precisar fazer isso. Vai ser a conversa perfeita. Perfeita. No sentido de mais confortável, mais agradável. Mais interessante, mais estimulante pra você. De forma que você vai ser gradualmente desencorajado a interagir com outras pessoas, cuja interação é sempre acompanhada de problema, de frustração, de conflito. De uma forma, que essa que é a conclusão do vídeo, eu acho que eu elaborei demais aqui, que a gente pode ter milhares de anos de evolução de sociabilidade humana sendo cancelados em uma geração, usando uma máquina desse tipo. A gente pode, de fato, evoluir na nossa capacidade de socialização. E aí, meus amigos, é o fim da humanidade. Assim, jogando lá pra diante, não tem jeito. É a Torre de Babel. É a descrição da Torre de Babel acontecendo. Então, tipo assim, é que muita gente vê essa coisa, a inteligência artificial se tornou consciente, coisa do tipo, porque a galera tem esse medo de inteligência artificial no padrão que a gente viu em filmes como O Exterminador do Futuro. Que a inteligência artificial fica consciente e decide matar os seres humanos e joga bomba atômica pra todo lugar. Você tem aí o dia do juízo final, não é mesmo? Mas não é isso, tá, gente? O que a gente tem que questionar, primeiro, a gente tem que entender a arbitrariedade do que existe no nosso conceito de consciência, que não tem um corte aqui é consciente. O que a gente tem são redes neurais distintas, distribuídas entre animais, não só animais, bactérias também, mesmo que eles não tenham neurônio, você tem lá a combinação de proteínas que faz com que elas reajam a estímulo, por exemplo. A gente tem que olhar as complexidades de redes neurais que a gente tem e as complexidades de comportamentos que emergem dela e nos animais, olhar também para as máquinas e tentar discutir, prever, estabelecer padrões éticos para evitar potenciais comportamentos que podem emergir dessas redes que sejam danosos para os indivíduos. E aí entra agora o gancho da gente pensar na importância das ciências humanas, que o que nos protege é ter um conhecimento não só profundo disso, mas um conhecimento amplo e democratizado sobre isso. Que mais pessoas estejam atentas a isso, porque senão a gente vai ser levado por essa onda. E o Márcio Lins, na verdade, fez um comentário aqui. Ele fala assim, na verdade a capacidade de comunicação do humano é que não é tão boa quanto pensamos. Tanto que uma máquina pode convencer pessoas de que é humana. Na verdade, a gente sabe que a comunicação humana, ela é cheia de ruído. Quando a gente estuda teoria, entrou numa faculdade de comunicação, seja jornalismo, rádio, seja lá o que for, você vai ter uma aula chamada Teorias de Comunicação. E em Teorias de Comunicação, a gente estuda todas essas etapas do emissor da mensagem, do canal, do meio, e faz parte da comunicação humana. É intrínseco à comunicação humana o ruído, a interferência. Esse ruído pode vir da relação entre emissor e destinatário da mensagem, né, da pessoa que vai receber a mensagem, porque cada um tem um repertório diferente, cada um tem uma bagagem diferente, tem uma história de vida diferente, e todo esse conteúdo interfere na forma como você recebe o que o outro tá dizendo. Muita gente tá vendo a gente falar aqui e olha pra nós e conhece a gente vestido de tubarão ou vestido de jogando videogame, fazendo Pokémon, e isso é um ruído na nossa mensagem, entendeu? São coisas assim que podem ser ruído. A comunicação humana,
ela vai ser sempre com ruído. Mas a gente aprendeu durante, é isso que eu tô falando, durante milhares de anos de evolução e tudo mais, a lidar com isso e a construir a nossa sociedade. Na live passada eu recorri à ilustração da Torre de Babel pra ilustrar o que tá acontecendo. Eu vou repetir aqui, correndo o risco de me repetir, mas enfim, essa ilustração tá lá na Bíblia, mas ela é suméria e tudo mais, ela é contada em outras tradições antigas de que as pessoas falavam uma língua só. Ela é usada para explicar a multiplicação das linguagens na Terra, né, das línguas. E as pessoas falando uma língua só e se entendendo, comunicando sem ruído e a mensagem chegando, as pessoas conseguiam executar um plano, que seria construir essa torre que chegasse até o céu. Essa torre ia diretamente contra o que Deus tinha planejado para a humanidade, que era se espalhar pela Terra. Não queria que ficasse concentrado, queria que se espalhasse. Tô colocando aqui dentro da mitologia do Gênesis, tá, gente? E aí, qual foi a ferramenta? Multiplicar as linguagens. Para que um construtor não se entendesse com o próximo. Ele ia pedir um martelo, o outro não ia entender que era um martelo, ia dar pra ele um serrote, ia começar a gerar uma confusão e aquele projeto, aquele plano, aquela civilização, ela ia ruir. Por não haver esse entendimento básico. E a gente tá vivendo um momento muito que essa ilustração cai assim como uma luva. E as tecnologias estão caminhando para aprofundar essa problemática. Cada vez mais a gente já não se entende direito na internet. Já não é prazerosa a relação. Eu lembro quando eu entrei no Twitter em 2009, a relação era prazerosa. O negócio do Twitter, antigamente, que era basicamente o lugar pra você ser engraçado, né? Mas o algoritmo não dividia. Então, assim, você era seguido por todo mundo e era uma relação prazerosa. Era menos espaço pra você escrever, mas você conseguia ali se comunicar porque as pessoas estavam mesmo na mesma vibe. Todo mundo tava querendo ser engraçadinho. A inteligência artificial, os algoritmos, polarizaram a galera. A galera tá na sua bolha. A galera é alimentada por um mesmo discurso, por palavras que adquirem um significado próprio naquela bolha. Então, uma palavra que antes era entendida no geral, ela deixa de ser. Ela começa a ter um significado próprio. Vira outra língua. Então, se você tá numa bolha aqui que tem acesso a determinadas informações, você vai entender o mundo e você vai entender o conceito das palavras, o significado das palavras de um jeito totalmente diferente do que a pessoa que não tá tendo acesso a você. Eu vivi isso demais em 2018, tentando explicar pras pessoas alguns conceitos políticos e as pessoas não entendiam. Parece que eu tava agredindo, eu tava atropelando uma velhinha na rua, sabe? Tipo assim, eu tava defendendo o óbvio daquilo que a gente já tava conversando antes. Então, esse é um caminho que tá se aprofundando. Tipo assim, a sociedade tá cada vez mais apartada, cada vez mais polarizada. Conversar com o outro, a tendência é que essas bolhas se diminuam ainda mais, fiquem ainda mais restritas. Conversar com o outro deixa de ser prazeroso. Aí vem a inteligência artificial e supre essa demanda. Supre essa lacuna. Não, o negócio, tipo assim, eu acho que a gente tá caminhando pra tecnologia começar a substituir a nossa sociabilidade totalmente, assim. Infelizmente, assim, se nada mudar, o caminho que a gente tá olhando hoje vai continuar seguindo esse fluxo, onde a gente vai parar? E muita gente falando aqui, eu tenho que corrigir um cara aqui, Leon, é só colocar nas máquinas a lei lá do Asimov, né, das máquinas poderem ferir ser humano. Essa mentalidade que eu tô questionando aqui, essa coisa de você encarar inteligência artificial, consciência inteligência artificial e o problema da inteligência artificial com aquela noção do exterminador do futuro, que é a máquina que vai se tornar consciente e ferir os seres humanos e atacar os seres humanos. Não é esse o problema. Desliga da sua cabeça essa coisa de quando que vai se tornar consciente? Consciência é um treco que a gente inventou, tá? A gente tem que se perguntar mais sobre que tipo de padrões de comportamento que essa rede neural da inteligência artificial tá gerando e quais são os efeitos que isso pode ter, pelo menos em princípio, que são nocivos pro ser humano. O que me preocupa, a gente tem uma classe política que tá totalmente ultrapassada, digamos assim, velha, envelhecida e fora do debate. Sério, gente, a gente tá discutindo coisas, tipo, a lei da fake news revelou que a galera não sabe nada de algoritmo. A nossa Suprema Corte no Brasil, ou no mundo, nos Estados Unidos, ou seja lá o que for, ela tá muito ultrapassada. A tecnologia vai muito mais rápido. Então, me preocupa muito o fato de que a gente não tem políticas públicas endereçadas a isso ainda e que vai demorar demais pra se ganhar velocidade, pra se ganhar tração de tempo e dar uma resposta ao que a gente já tá vivendo nas redes sociais, os algoritmos e as bolhas. Aquele caso do Facebook, por exemplo, que ainda não tá resolvido, a interferência de governos, né, da inteligência na segurança nacional, isso, a gente não conseguiu dar uma resposta a isso ainda. E me assusta mais ainda o fato de que tem já gente de grupos de elite super atentos a isso. Então, assim, a gente precisa democratizar essa discussão e esse pensamento, essa reflexão e tornar isso no dia a dia das pessoas, para que as pessoas entendam o que tá rolando, porque
Isso pode ser muito usado para interferir em governos, para arruinar democracias, aprisionar as pessoas e, principalmente, impedir uma reação social articulada. Como é que se reúne se a gente não se entende? Como é que a gente constrói um país se a gente não se entende? Entendeu a preocupação? Você ficou comigo? Sim, Você entendeu a minha preocupação? eu entendi. Então tá bom. Então era isso que eu queria colocar. Pode trazer o chat de volta.